Bem-vindos à quarta e última parte da primeira aula do nosso curso de Matemática Financeira com exercícios. Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta. Essa é a sétima pergunta. Uma pessoa realiza uma compra pagando uma entrada de R$ 659,75 e o restante deverá ser pago após 4 meses, sob o valor de R$ 1.000. Valor que foi calculado sob uma taxa de juros compostos de 22% ao ano. Determine, então, o valor à vista da compra. Então, olha, eu vou fazer uma compra de algum material, dou uma entrada, R$ 659,75, e prometo que com 4 meses vou pagar mais R$ 1.000. E a taxa de juros é 22% ao ano. Mas e se eu resolvesse pagar à vista? Então, qual seria o valor que eu iria pagar? Bom, primeiro, eu tenho que fazer a taxa equivalente. A taxa equivalente por quê? Porque eu tenho aqui, olha, 22% ao ano e os cálculos devem ser feitos considerando que eu ia pagar em 4 meses, tá certo? Então eu tenho que transformar essa taxa que é anual em uma taxa ou mensal ou que considere o quadrimestre, ou seja, 4 meses. Então eu posso fazer utilizando essa fórmula. E essa fórmula, se vocês quiserem entender um pouco mais, como essa é a quarta parte, vocês podem ver as aulas anteriores, são curtinhas, tá certo? E lá eu explico melhor, eu mostro a fórmula e explico melhor outras situações relacionadas a ela. Então, olha, eu quero transformar uma taxa que é anual em uma taxa para o quadrimestre. Então, a taxa equivalente é igual a 1, que é de fórmula, mais 0,22. O que é o 0,22? É o número decimal de 22%. Então, 22 dividido por 100, 0,22. É elevado a 4 sobre 12. Isso aqui é um expoente, tá bom? Esse número aqui do parêntese, ele está sendo elevado a esse outro aqui. Então, ele é o expoente. Aí, por que 4 sobre 12? Deixa eu pegar um marca-texto. Primeiro, 22% ao ano é a taxa. E um ano tem 12 meses. Por isso que essa parte do denominador da fração é 12. Porque um ano tem 12 meses. E eu devo pagar, deveria, não é, em 4 meses. Se eu ia pagar em 4 meses, significa que eu tenho um quadrimestre, né? Por isso que eu coloco o 4 aqui. Tá bom? Menos 1, que já é de fórmula. Vou pegar a caneta agora, continuando. Se eu fizer 1 mais 0,22, obtenho 1,22. E 4 dividido por 12 é igual a 0,3333, menos 1. Se eu fizer agora 1,22 elevado a 0,3333, eu obtenho 1,0685. Esse cálculo eu vou fazer como complemento após essa aula. Vocês vão ver o vídeo lá. Eu vou fazer ele na HP 12C, tá bom? O 1,22 elevado a 0,3333. Muito bem. Aí agora subtraio 1 e chego à taxa equivalente de 0,0685 ao quadrimestre, tá certo? Essa é a informação. Ou seja, 22% ao ano equivalem, levando em consideração os juros compostos, ao número decimal de 0,0685 ao quadrimestre. Tá bom? Muito bem, vamos continuar então. Vou utilizar como referência essa fórmula para achar o capital, que é o valor inicial, ou seja, o valor que eu quero pagar à vista. Então, olha, o que é que acontece? O C, eu vou dividir ele aqui em valor à vista menos a entrada. Tá certo? Essa é a única alteração que eu faço em relação à fórmula. Então, olha, o valor à vista é o valor que eu quero saber para poder pagar, ou seja, antecipar o pagamento dessa compra. Menos o valor da entrada, que é R$ 659,75, como está lá no enunciado, ou seja, na pergunta.
que é igual a R$1.000, que é o valor prometido a ser pago com 4 meses. E no denominador da fórmula eu tenho 1, que é de fórmula, e a taxa é equivalente, 0,0685, que é elevado a 1. O 1 aqui é o expoente, tá certo? O que é que acontece? A minha taxa equivalente já é ao quadrimestre. Então, se é ao quadrimestre, eu coloco 1, porque é um quadrimestre. Mas vamos supor que eu acho a taxa equivalente a um mês. O que é que significaria isso? Ao invés de eu colocar o 4 aqui, se eu tivesse colocado 1, eu teria achado uma taxa equivalente mensal. Aí aqui eu teria que colocar 4, que seriam 4 meses. Mas como a minha taxa equivalente já é ao quadrimestre, basta eu colocar aqui 1, tá certo? Que ela já considera 4 meses. Então, continuando, deixa eu pegar o marca-texto. Nesse denominador, 1 mais 0,0685 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 dá igual a ele mesmo. Então, 1,0685. Muito bem. Deixa eu voltar para a caneta. Então, agora, 1.000 dividido por 1,0685, eu obtenho 935,89. E os valores do outro lado da igualdade, até agora eu só fiz repetir. Muito bem, pessoal. O que é que acontece aqui? Eu preciso isolar o valor à vista, ou seja, esse AV aqui, eu preciso isolar para poder achar o resultado. O que é que eu faço? Percebam que aqui eu tenho a igualdade, né? Na minha equação. Aí eu pergunto a vocês, eu posso pegar esse valor de 659,75 e jogar para o outro lado da igualdade? Posso, desde que esse sinal, que é negativo, fique positivo, tá bom? Então, olha, continuando, eu tenho AV, isolei o valor à vista, é o valor que eu quero, e coloquei o valor de 659,75 como positivo do outro lado da igualdade. Então, agora eu faço a soma e finalmente chego ao valor à vista. Então, se fosse pagar à vista, seria 1.595,64. Vamos agora para a pergunta número 8. Uma calculadora científica custa R$500. Paulo necessita adquiri-la para fazer a prova de matemática financeira ao final do bimestre. Sua intenção é parcelar o pagamento em 3 vezes mensais e iguais a R$100. Sabendo que a taxa aplicada no parcelamento é 54% ao ano, em regime de juros simples, determine qual deverá ser o valor da entrada. É o que eu quero saber. Então, olha, Paulo vai comprar uma calculadora, custa R$500. Ele quer dar uma entrada e pagar em mais 3 vezes valores iguais a R$100. Com uma taxa anual de 54%, afinal de contas, qual é a entrada? Tá bom? Primeiro passo, eu tenho que fazer a taxa equivalente, novamente aqui. Para essa taxa equivalente, eu vou pegar os 54% ao ano e vou dividir por 100. Por quê? Porque eu preciso do número decimal. Nas fórmulas eu não utilizo a proporção, perdão, a porcentagem. Eu utilizo o número decimal. Então, 54 dividido por 100, 0,54. E agora eu divido por 12. Por quê? Porque dividindo por 12 eu vou ter o valor mensal, a taxa equivalente mensal. Então, 0,54 dividido por 12, eu chego finalmente à taxa equivalente de 0,045. Para continuar o cálculo, eu vou utilizar essa fórmula. Então, vamos lá. R$500 é o valor do equipamento e eu quero saber justamente o valor da entrada. Quero pagar em 3 vezes de R$100. Que estão aqui. No denominador dessa fração eu coloco 1, que é de fórmula, podem ver a fórmula aqui. 0,045, que é a taxa equivalente, que multiplica 1. Por que 1?
vamos considerar que eu estou pagando, que ele vai pagar, no caso, em 3 vezes, né? Então, o 1 é o primeiro mês, o 2 é o segundo mês e o 3 é o terceiro mês. Só lembrando uma coisa, porque o número não está aqui no expoente como em outros exemplos? Porque aqui trata-se de juros simples. Se é juros simples, então ele vai para dentro do parênteses e multiplica. Ele não vai ser mais um expoente. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar o marca-texto. Agora eu vou fazer 0,45 vezes 1 e somo a 1. E obtenho 1,045. No outro, 0,045 vezes 2, lembrando que primeiro faço a multiplicação para depois somar. Então, 0,045 vezes 2, aí somo a 1 e obtenho 1,09. E por fim, 0,45 vezes 3, aí somo a 1 e obtenho 1,135. Muito bem. Continuando. Agora eu vou fazer a divisão de cada uma dessas parcelas, tá certo? Então, 100 divididos por 1,045, eu obtenho 95,6937. Agora essa daqui, 100 divididos por 1,09, obtenho 91,7431. E por fim, 100 divididos por 1,135, obtenho 88,1057. Fazendo a soma dessas parcelas, eu chego a 275,5425. Muito bem, o que é que eu posso fazer aqui? Eu sei que a matemática permite que eu leve os números de um lado para o outro da igualdade. Então, eu tenho a igualdade aqui e rearranjando essa equação, eu posso jogar o E, que está negativo, que é o valor da entrada que eu quero achar, para o outro lado da igualdade. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. E esse 275,5425, eu também posso jogar para o outro lado da igualdade. E como ele está positivo, ele agora vai subtrair. Então, continuando aqui, olha, o E agora está sozinho e está positivo, tá certo? Ele não tem mais o sinal negativo que tinha anteriormente. O 500 se manteve e agora o 275,54 é negativo, está subtraindo 500. Então, o valor da entrada, quando eu faço 500 menos 275,74, é justamente o valor da minha entrada, R$ 224,45. Ok, pessoal? Agora vamos para a segunda aula.